Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2019 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Walk Talk, Net, Cadarço e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Segunda-feira fui na Apple Store aqui do Rio de Janeiro. Ia ter aquele Today, era Apple com fotógrafo, não sei o que lá, mas só que não, né? Era só com o conteúdo do fotógrafo. Queria dar aquela moral, né? Pô, Apple lá, trazendo ali o Today era Apple. A gente também tem que fazer a nossa parte, mas, né, caí. Fui inocente. Conteúdo por conteúdo, tem online, né? Tem YouTube hoje em dia. O que eu quero é interação, conhecer a história do fotógrafo, especialmente, né, no momento em que eu assisto essas palestras, assisto as conferências, muito mais olhando como a pessoa conta a história do que qualquer outra coisa. Conteúdo já não me interessa tanto. Eu quero saber como o conteúdo é passado e as pessoas que estão ali, né? O tal do networking, qual a história que vai ser contada, né? A gente cada vez mais, é curioso isso. A gente sempre foi um ser social de história, de contação de história. E cada vez mais isso se reforça. Você vai nas redes sociais, o que você vê lá é histórias sendo contadas, coisas que funcionavam antes, hoje já não funcionam mais. Você tinha, e ainda tem, aquela coisa do fake it until you make it, né? Finja até que você consiga fazer de verdade. Só que hoje, como a gente tem as redes sociais, a contação de história, você bate lá na rede social, você vai ver que não tá casando, não condiz. Hoje precisa ser real, ainda que a gente esteja na era do fake news. São aquelas contradições, né, que a gente não entende muito bem. Do ponto de vista lógico, você tem 60 mil mortes por ano, isso aqui no Brasil. E qualquer uma dessas mortes é tão importante quanto, sei lá, um caso específico que a mídia resolveu se focar. E quando a mídia foca, ela vai contar uma história. E história a gente consegue entender. Quando é o número 60 mil mortes por ano, a gente não consegue entender. A chave para acessar a nossa mente passa pelo coração. É a dicotomia. É curioso isso. Pega a história da Malala. Ela não é uma história única. Existem diversas outras histórias como ela, mas o fato de estar personificado numa história gera uma identificação. E exatamente por a gente saber que a história da Malala não é única, que ela de alguma maneira representa trocentas outras pessoas, isso torna a coisa ainda mais forte, reforça aqueles números. Olha que doido. A gente começa olhando um número que não tem importância, vai para uma história que passa a ter uma identidade, passa a ter importância, toca, a gente se sensibiliza, toca o coração, entra na mente e na mente a gente vai e passa a se importar com os números. Internet, as disputas, os hates, muito disso a gente não consegue enxergar o ser, até uma distância, é um número, é frio, é um texto sem emoção. Quando vem uma história, você pega uma história qualquer, o carinha sempre coloca elementos pessoais. Não, aí eu tava na terceira poltrona que tinha um encosto verde. Tem aqueles pequenos detalhes para você se identificar, que é o que acontece. Tem a rede social para você interagir com a família, mas tem aquela parte da rede social para você contar uma história e fazer com que as coisas fiquem mais humanas. Isso é uma lição para os cientistas. Segunda-feira foi o dia da ciência e quem você viu falando sobre o dia da ciência? O cientista gosta de falar de números e números não convencem. Aí vem um carinha contando uma história bonitinha, falando de conspiração, terra plana, vacina. Encanta. Por quê? Usa a chave do coração. Dica pra vida. Quer acessar a mente das pessoas? Vai pelo coração. Se dirija, se paute a você mesmo pela cabeça, mas paute aos demais, se dirija aos demais pelo coração. Notícias. Coca-Tech. Coisa mais importante nessa quinta-feira podia ser o dólar, né? Virando ali 3,75. Mas não, o imposto, zerar o imposto dos eletrônicos, que também seria uma boa, foi pra gaveta, fica um pouquinho mais pra frente. O lobby na indústria nacional conseguiu prevalecer. O chato é que a gente teve produção nacional de iPhone. E o que aconteceu? iPhone sendo produzido na Índia, tá começando, era só ali pro mercado local, né? Ele já tá indo pra Europa. Aqui no Brasil, a produção alimentava a Argentina, obviamente que o
cenário é mais complicado, né? Mas a gente tentou, né? Podia zerar imposto. Esse imposto, né? A gente tá querendo colocar imposto em cima de aplicativo. França, que acaba tendo algumas semelhanças com o Brasil, tá colocando imposto em cima de serviço digital, serviços de base, né? Estruturais, Amazon, Google, Facebook, tudo com imposto. Um detalhe legal é que só grandes empresas, só se o faturamento global for superior a 750 milhões de euros por ano, ou então se localmente faturar acima de 25 milhões de euros por ano. Nisso de global, local, a IBM comprou a Red Hat, ok, globalmente, mas localmente a gente tem o CAD. E tá uma tentação de falar KD. Como falei, né? Não vejo mais TV aberta e não pego essas pronúncias. Às vezes o pessoal me corrige, às vezes eu tenho que ir lá no YouTube, deixa eu ver como é que pronuncia isso aqui. Toda vez que eu vejo CAD, vem KD. Ainda mais, lembra do KD motor de busca? Pois é. Mas a coisa que eu destacaria dessa quinta-feira foi a Apple desabilitando o AllTalk por causa de uma vulnerabilidade. Ela não entrou em detalhes onde uma pessoa poderia escutar a outra. E isso remete muito ao que aconteceu no início da semana com a Zoom. Nenhum problema você querer favorecer a usabilidade, colocar alguns recursos, desde que isso não implique num risco de segurança. O limite talvez seja aí. Tirando o Google, né, e Facebook, que esses aí não respeitam nada, fazem o que querem e continua tudo de boa. Se a empresa está entregando, está por uma falha de segurança, deixando que dados dos outros, dados que não são dela, vulneráveis, esse é o limite. São dados pessoais, são dados da pessoa, não são dados da empresa. Esse é o limite. Erros acontecem, sim, mas não foi o caso da Zoom, foi avisada com 90 dias de antecedência. Tem falha, expõe dado dos outros, tira do ar, resolve o problema. Aliás, falando em tirar do ar, o Twitter saiu do ar essa quinta-feira, deu uma baleada. Eu fico pensando se essa coisa de computação na borda, se a galera colocando as máquinas para fazer, como falei na segunda-feira, ali uma máquina do Facebook, uma máquina WhatsApp, para ficar mais rápido o acesso na ponta, se não é isso que tá favorecendo tantos problemas. Não tem jeito, tecnologia falha mesmo, tecnologia tem problema, tecnologia nova, adoção, mais problema ainda, só um pensamento. Também teve problema no aplicativo do Magazine Luiza, tava dando para todas as compras desconto de R$1.000. A princípio, Magazine Luiza vai honrar as compras. O estagiário deve ter feito algum teste, liberou para produção, deu isso aí. No Twitter, o Magazine Luiza falou, pô, viram aqui, ó, buguei. Quando o produto chegar, me marca aqui que eu quero ver o produto. Aproveitando e fazendo uma ação de marketing em cima do erro. Outra coisa também para registrar, a NET como marca deixa de existir desde 2011, que tinha rolado a fusão da NET, Embratel com a Claro. 2015 passou a virar uma coisa só, mas ainda tinha a marca NET e agora tudo vira Claro. Eu não sei nos outros estados. Aqui no Rio, NET é muito forte. Era NET Virtua, NET TV a cabo, Virtua parte de internet. É só uma mudança de marca, de nome. Vai continuar tudo como tá. O seu planinho NET vai ser o mesmo, continua o mesmo. Vai mudar de repente ali a fatura, ao invés de vir escrito NET, vai vir escrito Claro. De repente o e-mail que você recebe com a fatura online vai ter que mexer nas regras de e-mail, porque não vai vir mais, sei lá, de NET, qualquer coisa. Vai vir de Claro, endereço do site, mas continua a mesma coisa, só muda o nome. FinSpy, nova versão do FinSpy, que é um spyware comercial. Tá aparecendo por aí, infecta iOS e Android. No iOS precisa de acesso físico para fazer o jailbreak e fazer infecção. E aí acessa calendário, todos os históricos, contatos, mensagens, os arquivos, fotos, localização. A princípio, como precisa de jailbreak e acesso físico no caso do iOS, não tem maiores preocupações. FinSpy é vendido para governo, tá aí desde 2010, 2011. De Apple, o MacBook 2019, o 13 polegadas, o Pro, quase dobrou de performance, 83% mais de performance, quase virando um Pro de 15. E mantém o papinho do MacBook Pro 16 polegadas e o iPad com 10.2 polegadas pro final do ano. Um outro papinho também rolando é que o óculos, o Smart Glass da Apple, teria momentaneamente sendo congelado. A equipe que cuida do desenvolvimento do óculos teria sido realocada para outras funções em maio, mas fica aquela curiosidade, né? Qual vai ser o próximo produto? Tinha o iCarro, né, congelado. iGlass, né, também congelado. Será que vão ser os dobráveis, os flexíveis? Assumindo que isso seja verdade, mostra que a tecnologia não está pronta. O mais promissor era o Magic Leap e é bem decepcionante. Tem um módulo extra. Se você pega os tradicionais, né, é praticamente um capacete grandão. A melhor abordagem de óculos, de volume, usabilidade, continua sendo do Google com o Google Glass. Tem quem acredite que a Apple tá virando, deixando de ser uma empresa de design, vamos colocar assim, ainda assim de computador, mas passando a ser uma empresa de operações. Hoje quem cuida do design é operações. O aval dos produtos hoje é operações.
design virou carne de vaca, entre aspas, qualquer um pode fazer um bom design hoje, não é mais uma terra inexplorada como há 20 anos atrás, hoje já tá tudo mapeado, então faz sentido as decisões serem mais de operações do que produtos /design. Agora, eu fico pensando aqui, né, se a Love From, né, do Johnny Ive, tem algum contrato de exclusividade com a Apple, alguma coisa assim, porque seria um baita diferencial para concorrência. Smartphones pelo seu Johnny Ive, até mesmo a Microsoft, né, com o Surface. Imagina um Surface by Johnny Ive. Obviamente isso tudo foi pensado, mas a gente pode dizer com um bom grau de certeza que o Johnny Ive, não é que ele não faça mais falta para a Apple, mas se ele realmente fizesse falta para a Apple, eles iam dar um jeito de manter o carinha lá, né? E não mantiveram. Dado curioso que eu tava vendo, serviço de música que mais cresce nos Estados Unidos, Amazon. Ainda tá bem distante, Apple Music, do Spotify, mas é o que mais tá crescendo. Muito, eu acredito, pela facilidade da Alexa, Echo. Amazon não tá de bobeira não. Apple Watch perdendo o Wearables como um todo, ou talvez a Nest, porque o aplicativo para Apple Watch e o Wear OS da Nest, que é do Google, tá sendo descontinuado. A versão oficial não, a gente tá focando agora na experiência por voz e nos aplicativos mobile. Faz sentido focar por voz, faz sentido focar no mobile, todo mundo tem smartphone, mas né, tem que ter tudo. Se é uma empresinha pequena que tá começando, foca ali em 2, 3, faz só o aplicativo para iOS, para Android e voz, ok. Você integra só HomeKit, Google Home e Alexa, ok. Mas a Nest, que é Google, aí eu já fico desconfortável de comprar a marca. É que nem roteador. Hoje a marca preferida minha de roteador, Linksys. Por quê? Linksys, Belkin, que é Foxconn, que tem relação com a Apple. Pô, Coca, mas Foxconn é China. Não, Foxconn é Taiwan. Escolha de marcas é importante. Numa dessas, essas coisas conectadas dependem de nuvem. Aí você compra, entre aspas, qualquer coisa, dá 2, 3 meses e desligam. No caso do Google, tem esse histórico de descontinuar produto, também não recomendo. Falando de Google, estão experimentando uma nova rede social, Shoelace, Cadarço, é uma rede social local, na verdade hiperlocal, por hora tá em teste, só em Nova York. Facebook brincou com um pouco dessa ideia de redes geolocalizadas lá por 2010 e não rolou com a ideia do Shoelace. Você diz, tá rolando um futebol aqui, e aí a galera se junta naquele evento. Tá tendo aula de capoeira, a galera se junta. Meio que uma maneira de você ver os eventos do mundo real que estão acontecendo perto de você. Tem uma coisa ali, né, meio Google Local Business, mas, né, não sei se vai muito pra frente não. Google sendo Google. Tá rolando nos Estados Unidos, VidCon, e aí várias novidades no YouTube, novas maneiras de monetização. Superchat vai ter os super stickers, adesivos para aparecer no Superchat. No Membership e assinatura vão ter níveis, cada um desses níveis com benefícios específicos. O YouTube também tá querendo dar uma olhada na política entre criadores, para não ter aquelas tretas que teve um tempo atrás de um xingando o outro. Não sei até que ponto isso afetaria aqueles tais vídeos de resposta. Eu vejo muito na vídeo resposta, falando não sei o que, respondendo, né, aquelas provocações, mas ainda talvez não nível de debate, não no ódio, na agressão. Todo mundo sabe, né, o que pode e o que não pode. Twitter, né, falou, não, agora eu vou remover aqui os tweets que estiverem desumanizando grupos religiosos. Não, peraí, como assim? Você já não tinha essa regra? Já não tinha esse entendimento? Aplica as tuas regras, não fica criando mais regras. Aplica as que você já tem. O que mais de universo Android? O Note 10 não vai ter o jack, o conector de fone de ouvido. Não é todo mundo indo pro wireless porque você ainda tem o fone USB-C. Mas essa é a linha de trabalho. Samsung só agora não vai mais poder tirar onda do conector do fone de ouvido. De Facebook, andaram dando uma olhada nas patentes e como eles conseguem saber a tua emoção. Você tá digitando pela velocidade que você digita, pelo ritmo que você pressiona as teclas, consegue identificar um padrão emocional. E não só isso, a velocidade com que você tira o aparelho do bolso, se você tá consumindo a timeline em pé, sentado, deitado, como é que tá a iluminação ao redor, consegue fazer todo esse mapeamento, saber de alguma maneira como você tá se sentindo e dá para prover uma experiência muito mais personalizada, ajustar o algoritmo para isso. É algo que a gente não tem com TV. TV a gente vai, liga, escolhe ali o canal, consome aquele conteúdo, pronto, acabou, não tem a personalização. Mas, né, tendo personalização, peraí, eu quero potencializar essa característica ou eu quero suavizar essa característica? O que eu quero fazer? Se for uma escolha do usuário, olha, quando eu estiver aqui nervoso, me acalma, coloca mais gatinho na minha timeline. É uma decisão do usuário. Agora, qual vai ser a decisão do algoritmo, né, do Zuck, uma vez que não tem essa opção do usuário personalizar? Claro, patente é patente, não tem indício de teórico de que o Facebook esteja usando, mas patente ele estudar, ele estudou, tá com a patente lá, pode não estar aplicando, mas sabe como fazer, tem a tecnologia. Além disso, o Zuck tá
criando um braço de experimentos que é o NPE, New Product Experimentation. Lembra lá do ONAVO, VPN, né, que sabia o que a galera tava fazendo, as pesquisas, os comportamentos. Então, fica tudo debaixo agora desse braço. Tem que ter a parte de pesquisa e desenvolvimento. Facebook não tem que ter. Você tem, né, o Google Labs lá do Gmail. Você tem a Microsoft com Garage. Mas, né, também é Facebook, né? É o Zuck. Não tá com bom histórico. Netflix. Se você entrar na Netflix, você vai ver como tem filme original de diversas partes do mundo. Só que parece que isso não tá dando muito certo. Não dá pra saber porque Netflix não divulga os números, mas daqui pra frente, Netflix estaria seguindo uma linha de potencial de audiência, ou seja, puramente comercial, do que uma coisa mais personalizada, olhando pros prêmios, olhando pra crítica, enquanto que no Apple TV Plus a ideia é fazer um conteúdo de qualidade, pouco mais de qualidade. A ideia na Netflix é ter ali uns 90 filmes por ano, uma ideia quase 2 filmes por semana. É um belo número, mas exatamente por ser um número restrito, vamos focar em quê? Focar na audiência, o que não significa falta de qualidade, mas não vai ter aquela experimentação que a gente vinha vendo. Vai seguir na linha dos blockbusters. Tem filme aí com Mulher Maravilha, a Gal, o Ryan Reynolds, o The Rock. Netflix tem que manter a relevância, senão vai dar ruim. E por último, registrar que tá aberto o beta do Minecraft Earth. Você que curte, é fã e quer experimentar, earth.minecraft.net/us/sign-up. E assim, querendo dicas do que eu vou assistir na Netflix nesse final de semana, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, segunda-feira. Abraço pra você, excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.